Bem, o meu nome é João Adão Nunco Fórum de Almeida, né? Fui professor, né? Professor dos Guarani, fui professor também aqui nessa aldeia aqui, fui cacique dessa aldeia também. E eu cheguei aqui na terra indígena em 1970, né? E vim do Paraná. Eu cheguei aqui e vendo a situação que o nosso povo se encontrava, né, a gente entrou como liderança. Na época eu falei com o cacique, que era o Aipom Pataca, perguntei para ele, na época que estavam invadindo, a FUNAI estava vendendo toda a madeira que existia aqui dentro da terra indígena, do lado de lá do rio, né. E eu perguntei para o velho cacique, por que estavam tirando aquela madeira, o que iam fazer, quem é que estava recebendo, né? Que a gente quando vem de fora, a gente vem com uma outra visão, né? Então ele me explicou que aquilo era para fazer casas para os índios. Fazia 2 anos que eles estavam tirando e tinha acho que 5 ou 6 casas feitas. As casinhas assim de madeira simples, né? Saía todo dia 3, 4 truques de madeira. Eu falei para o velho cacique, eu disse para ele assim, olha, um caminhão desse aí paga todas aquelas casas que estão ali. E o resto, quem que está levando? Daí eu perguntei para ele, o cacique acha que está certo? Ele disse, mas quem que vai falar? Daí eu me propus, né? Se o senhor me der suporte, me der apoio, a liderança me der apoio, eu vou entrar nessa questão, né? Então daí fui procurar um advogado, procurei um advogado de Ibirama, pedi a informação para ele queria saber quem eu era, eu contei para ele quem eu era, da família que eu era, a família Nunco Fórum, daí Priprá Nunco Fórum, né? Eu sou da família Priprá, minha mãe é Priprá e a minha avó é Nunco Fórum, então eu sou Priprá Nunco Fórum. E falei com o advogado, ele bateu nas minhas costas e disse, é jovem, eu estava com 19 anos, bateu nas minhas costas, é jovem, nós estamos vendo isso há muito tempo. Mas você é o primeiro que vem reclamar. Tá? E alguém vai te apoiar essa decisão tua? Eu disse sim, eu tenho apoio da liderança. Tenho apoio da liderança para fazer isso. Ele sentou lá, fez um documento e disse para mim, tu leva e pega a assinatura das lideranças para mim. Mas eles não assinavam, né? Então eu levei aquele para fazer o digital deles, né? E ia ter uma reunião em Curitiba, logo em seguida, que era para tirar madeira desse lado, aqui onde nós estamos aqui, ó. Para tirar madeira desse lado. E eu abri uma licitação lá, quem pagasse o melhor lance ia passar para o lado de cá. O lado de cá era virgem, ninguém tinha mexido para o lado de cá ainda, né? Então, ia abrir a licitação, quem desse o lance maior ia passar para o lado de cá. E esse advogado disse para mim, eu vou te enviar você para Porto Alegre. Eu disse, mas doutor, como é que eu vou? Não tenho dinheiro. Não, eu estou te enviando para lá. Assim, me levou a Rio do Sul, tomei um ônibus, era meia-noite, e fui para Porto Alegre. Cheguei lá, tinha muita gente já me esperando lá. E me apresentaram a Anaí, não era nem o CIMI, nem a Pastoral da Terra ainda, né? Era o CIMI, era a Anaí. O nome do advogado que me recebeu lá chamava-se Caio Lustosa, né? E aí ele começou a fazer as perguntas, eu levei o documento, entreguei para ele o documento assinado pela liderança, por um tanto da comunidade, né? Então ele começou a perguntar para mim, ele disse, eu vou ligar para Curitiba. Isso já ia ser umas 9 horas, 10 horas, por aí. Ele ligou para Curitiba. Ele disse, eu soube que estão abrindo a licitação de madeira aí, da terra indígena, do Xoclen, né? Daí lá de Curitiba disseram para ele, o senhor também é madeireira? Daí ele disse, não, eu queria saber como que funciona. Aí eles explicaram para ele tudo como é que funcionava. E ele foi falando. Quando deu 10 horas que abria como é que se diz, a licitação, ele disse, olha, está encerrada a licitação de vocês. Estou impetrando um mandato de segurança, vocês não vão mexer nisso aí. A liderança indígena Xoclen está aqui reclamando, né? Então daí foi trancada a madeira, né? Dali para cá a FUNAI nunca mais botou a mão num pau de madeira.
E os índios que sofriam só pescavam na beira do rio, começaram a vender lenha, vender xaxim, palmito, enfim. E chegamos no dia que nós estamos hoje aqui. Uma semana ou 15 dias depois, mandaram chamar a liderança aqui para Curitiba, que a central era lá em Curitiba, a regional era em Curitiba. Daí a gente foi, o pessoal veio receber a gente na porta, tem um advogado deles, veio pegando na nossa mão, assim, ele pegou na minha mão e disse assim, você é o João Adão? Eu disse, sim, eu sou o João Adão. Mas você tem raiva da FUNAI, né? Eu disse, não, senhor, eu não tenho raiva da FUNAI. Eu acho que a FUNAI pode até ser um órgão bem intencionado, né? Agora que eu tenho raiva dos malandros que estão ali dentro, se aproveitando naquilo que pertence ao meu povo. Desses eu tenho raiva, sim, senhor. E, João Adão, falando da FUNAI, você pode falar um pouquinho do livro? Você disse que o livro dá um enfoque na questão da barragem. Sim. Já que a gente está falando disso, você pode falar um pouquinho? Primeiro sobre o livro, se você quiser mostrar o livro também. Sim. E falar. Por que o senhor resolveu escrever, né? Por que o senhor resolveu ser escritor? Assim, visto da situação, né, eu entrei na Academia de Letras, eu sou da Academia de Letras, Academia de Letras do Brasil, de José Boatê, essencial de José Boatê, e eu recebi bastante incentivo, até a Valdéres também é da academia lá, e me deram bastante incentivo e eu comecei a escrever, né. Me inspirei no livro do professor Silvio, né, professor Silvio Coelho, né, me inspirei no livro dele, li muito os livros dele, para mim poder entrar no objetivo que eu queria entrar. Aí comecei a falar sobre a barragem, falar sobre o meu povo, falar sobre a pacificação, porque hoje quando vocês ouvem a história Choclen, vocês não verem falar dos Caingangue, né? E se deve entre aspas, a pacificação aos Caingangue, né? Que lá veio o meu avô do rapaz ali, nossos avós que vieram de lá, que junto com o Eduardo, né? Porque eles falavam, dominavam bem a língua, né? E na época, em 1914, a língua Choclen, ela consistia mais com a Caingangue. Hoje ela se distanciou um pouco, né? Vai evoluindo e vai se distanciando. Então eu comecei a escrever. Daí, então eu escrevi o livro, fiz ele em forma de poemas, né? Para não ser um livro enjoativo, né? Aí para as senhoras ler, para os velhos ler, para as crianças ler, para a juventude ler, com o objetivo de alcançar todos, né? E esse livro a gente já tem até no exterior, né? Agora eu estou só devo ter uns 20 livros, mais ou menos, 15 ou 20 livros, tem que fazer uma nova edição, né? E até tem que dar uma correção, acrescentar alguma coisa nele. Então, o vivência e sentimento do povo Laclanão Choclen, o povo Filho do Sol, é uma história contada, uma história vivida e sentida. Palavras combinadas, fragmentos da vida, continuidade e descontinuidades, de tudo um pouco, tempo, espaço, fauna e flora, homens, mulheres, criança, alegria, agrura, encantos e desencantos, e uma expectativa de vivência e sentimento. Este é o conteúdo da presente obra, que por meio de poemas reflete um pouco da história de um povo que luta constantemente pelo direito à vida com dignidade. Então esse é o objetivo do livro, né? Porque quando a gente faz escreve algo, a pessoa lê um pouquinho e diz assim, não, isso não me interessa não. Mas quando ele é um poema, quando ele traz uma ênfase diferente, as pessoas se interessam e vamos chegar ao final do conteúdo, né? Então esse foi o foco principal do livro. E nesse livro também falei muito sobre a barragem. Que a barragem é um dos fatores que mais prejudicou o meu povo. Meu povo, porque antes nós tínhamos uma só liderança. Um cacique que coordenava tudo, né?
Com a construção da barragem, o pessoal foi obrigado a subir para esses pirambeiras que vocês estão vendo aqui, né? Deixaram o leito do rio, onde era o celeiro, a comida deles lá. O peixe era muito ali assim. Não precisava de anzol para pescar. Tu entrava no rio, embaixo das pedras tu pegava cascudo, tu pegava mandim, nas tocas tu pegava, com balaio tu ia lá, enchia de peixe. Hoje não tem, entende? Então foi um prejuízo tremendo. Acabaram com as nossas terras férteis, né? Muitos índios foram embora. Hoje quando você fala que nós estamos aproximadamente 3 mil índios, não é real. 3 mil pode ser que nós estamos aqui dentro da terra indígena, que é cadastrado na CESAI e na FUNAI. Mas o que está lá fora? Que saíram consequência da barragem. Nós temos muito mais de 3 mil pessoas lá fora, muito mais. Tem alguns que nasceram lá fora, nunca vieram aqui, não conhecem os seus irmãos, não conhecem os seus parentes, não conhecem os usos, não conhecem o costume, não conhecem a tradição. Estão desprezados lá fora, né? E isso, cada vez que eu falo, eu gosto de focar esse assunto, porque há uma necessidade de apoiá-los. Que nessa epidemia que teve, houve muita discriminação, né? Por que só o povo de dentro da terra indígena? Por que os índios lá de fora não? Os indígenas lá de fora não, né? Eu achei que é uma discriminação. Inclusive até muitos que estavam estudando lá na faculdade lá de Floripa não conseguiram de se vacinar aqui dentro. Foram discriminados, nossa própria gente discriminou nossa gente, né? Então isso para mim foi bastante doído, bastante doído. Seu João, e você falou, eu acho bem importante assim falar do povo indígena aldeado, daquele que está na cidade, porque o ser indígena, ele não depende do local onde vocês estão, né? E eu queria saber assim, se você pode falar um pouquinho pra gente, o que é ser um indígena e o que é ser um indígena Laclanô Xoclen? Bem, ser índio, né? Eu acho que é a raiz da terra, né? A raiz da terra, porque o primeiro que habitou nesse continente aqui foram os índios, né? Por exemplo, aqui na Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, esse povo transitavam, né? Esse povo, o Xoclen era uma tribo bastante grande, então eles não andavam tudo num bloco só. Eles se dividiam e se encontravam nas épocas de festa, é isso? Se encontravam nas épocas de festa. Então, olha, nós vamos fazer um casamento tal dia, que os caciques, os líderes se reuniram, olha, tal lua vai haver esse casamento. Então, nessa lua, eles se encontravam lá no local marcado, que era para fazer os casamentos, fazer os batizados, perfuração de lábios, né? Era a festa, né? E isto foi nos tirado, né? Teve tribos indígenas que nem sequer foram identificados, foram exterminados, né? O Xoclen na Praça de Blumenau, está aqui nesse livro, aqui é o cenário de horror, né? Que o governo pagava os bugreiros para caçar os índios. Daí, como eles não podiam trazer o índio para apresentar para o governo, eles traziam a orelha, sacadas de orelha. Traziam e despejavam lá na Praça de Blumenau, contavam as orelhas para que eles receberem. E nós somos os marginais, né? Então eu fico imaginando assim, quem que era para ser pacificado? Eles e não nós. Não é verdade, né? Nós estávamos pacíficos, nós estávamos dentro da nossa terra, usando nossos usos, nossos costumes, nossa tradição, nossa vivência, né? E eles vieram e tiraram todos esses direitos nossos. E hoje, para pior ficar, temos um governo anti-indígena, né? Um presidente anti-indígena, temos um governo do estado anti-indígena, né? Nós temos o prefeito, esse prefeito aqui eu não cheguei a conversar com ele ainda, não sei se ele é anti-indígena ou não, mas se eu conversar com ele eu vou saber dele, né? Se ele dá apoio para os índios ou não dá, né? Mas pelo que eu vejo assim, é muita precariedade. Vocês vieram por essa rua, vocês viram, né?
Vai nas estradas da reserva para fora, você vê que beleza que é. Por que aqui dentro não? E nós também somos munícipes deles também, né? Somos também. O dinheiro que vem para eles, nós estamos inclusos junto. Né? Então, é isso.